Vejamos rapidamente sobre o que se tratam algoritmos e pseudocódigos. Bom, o algoritmo é toda a sequência de ações para resolver qualquer problema. Mais formalmente, quando a gente pensa em computação especificamente, o algoritmo seria uma sequência finita de instruções. A gente já está trabalhando com o Scratch, então a gente já tem os bloquinhos de comandos, que seriam essas instruções, bem definidas, não ambíguas, cada uma das quais sendo executada mecanicamente, num período de tempo finito e com uma quantidade de esforço finito. Bom, vamos sair desse conceito, dessa definição, vamos para um exemplo para clarear o que é isso. Vejamos esse exemplo bem básico de um algoritmo para troca de lâmpada. Qual seria um algoritmo para troca de lâmpada? Que não é único, não existe um único algoritmo para isso. Esse é o algoritmo que eu propus. Bom, a primeira coisa que se faz, então a primeira instrução é: mude a posição do interruptor para verificar se a lâmpada de fato está queimada. Se não estiver queimada, então aqui na instrução de verificação de uma condução, vá para a instrução 4, que é nada a fazer. Contudo, se ela estiver queimada, segundo a verificação, então proceda às instruções. Pegue uma escada, abra e posicione abaixo da lâmpada, da luminária, desculpe. Então pegue uma lâmpada nova, suba na escada, retire a lâmpada queimada, coloque a lâmpada nova, desça da escada, descarte a lâmpada queimada. Mude novamente a posição do interruptor para verificar se a lâmpada de fato está queimada. Você acabou de trocar, então espera-se que não esteja mais. Se não estiver queimado, vá para a instrução 4, mais nada a fazer. Contudo, se a lâmpada que você colocou também estiver queimada, volte à instrução 3.2, ou seja, pegue uma nova lâmpada. Essa sequência de instruções que a gente acabou de ver é um algoritmo para troca de lâmpada, e esse algoritmo está representado na forma narrativa. Então, para cada instrução, eu escrevi ali por extenso o que exatamente fazer. Outra forma de representar um algoritmo é por um pseudocódigo. Pseudocódigo, a ideia de um pseudocódigo é empregar uma linguagem que ainda não é uma linguagem de programação, mas que também não é uma linguagem narrativa, algo intermediário entre os dois. Vejamos um exemplo. Vejam esse algoritmo para cálculo de média. Então, temos as instruções: obter as duas notas das provas do aluno, na sequência calcular a média aritmética dessas duas notas, depois comparar a média com o valor 6. Se a média for maior ou igual a 6, escrever aprovado. Caso contrário, escrever reprovado. Vejamos como fica um pseudocódigo para isso. Bom, obter duas notas das provas do aluno. Como a gente falou que o pseudocódigo é algo intermediário, que também já está mais próximo de uma programação, para obter duas notas, eu vou ler dois valores e salvá-los em duas variáveis. Então eu preciso ler variáveis, ler valores para variáveis. Mas essas variáveis também precisam ser criadas, ou declaradas, como vocês vão ver posteriormente quando estiverem aprendendo alguma linguagem de programação propriamente dita. Por isso, aí no pseudocódigo está sendo criada duas variáveis N1 e N2 para armazenar as notas, e depois essas mesmas duas variáveis N1 e N2 são lidas, valores para elas são lidos.
Seguindo o meu algoritmo, depois eu calculo a média aritmética das duas notas. No meu pseudocódigo, isso é representado justamente pela operação N1 mais N2 dividido por 2, a média aritmética, que é atribuído salvo na variável média. Depois eu tenho as últimas três instruções de comparar a média com o valor 6, que no meu pseudocódigo é substituído justamente pela condicional se. Então, se aí eu ponho uma operação condicional, eu estou comparando ali média, verificando se média é maior ou igual a 6, escrever aprovado. Se não, escrever reprovado. Essa é a ideia geral. Vejamos agora como que a gente pegaria esse pseudocódigo e a partir dele, interpretando esse pseudocódigo, a gente programa isso no Scratch. Bom, se a gente olha ali no meu pseudocódigo, a gente tem a primeira linha que é início. Ou seja, eu tenho um alvo marcando o início da execução do meu programa, vamos dizer assim. A gente já viu que no Scratch eu preciso usar alguns blocos para dar início à execução da programação que eu faço. Então já vou puxar aqui um bloquinho controle quando clicado. Bom, na sequência tem ali a criação de 3 variáveis. Então eu vou no menu principal, na opção variáveis, e vamos criar 3 variáveis. Vou criar uma variável N1, uma variável N2 e uma variável média. Depois, então, de criar essas variáveis, eu preciso fazer a leitura dessas variáveis. Como que no Scratch eu faço isso? Fazendo uma pergunta. Então eu vou em sensores e vou perguntar para a pessoa qual a primeira nota. A pessoa vai digitar a nota, que ficará salvo na variável resposta, mas que eu vou então ter que atribuir o valor que está armazenado em resposta na variável N1. Então eu venho aqui no menu variáveis e vou usar um bloco mude N1 para que receba o valor da resposta. E vou repetir esse processo para a segunda nota. Agora eu já li as duas notas. Depois de ler as duas notas, eu preciso então calcular a média. Então preciso fazer uma operação. Agora eu vou no menu Operadores. Bom, eu preciso somar as duas notas. Certo? Então eu peguei aqui um bloquinho de soma. Vou voltar a variáveis, pegar aqui a variável N1 e N2 para inserir um bloquinho de soma e calcular essa soma. O resultado dessa soma eu tenho que dividir por 2, para fazer a média aritmética dessas duas notas. Então vou voltar aqui em operadores, vou pegar um operador de divisão, vou pegar então essa soma que eu acabei de fazer, colocar aqui e dividi-la por 2. Com isso estou calculando a média aritmética. O resultado disso eu vou salvar na variável média. Então eu venho aqui em variáveis e vou pegar aqui o mude novamente. Eu vou mudar a média para que receba o valor resultante desta operação. Então a média agora está calculada. Por último, eu vou fazer essa comparação. Se média é maior ou igual a 6. Então, bloco controle, um se. Nesse caso, eu vou usar um se senão. Por que um se senão? Porque eu preciso verificar uma única condição. Se a média é maior ou igual a 6. Se não for isso, é reprovado. Se for isso, é aprovado.
Como é que eu faço média maior ou igual a 6? Bom, então uma condição. Então, de novo, uma operação. Aqui, as comparações, eu só tenho menor, igual e maior. Mas eu preciso de maior ou igual. Vejam que eu tenho bloquinhos aqui, e, ou e não. Que são bloquinhos que podem alterar, no caso do não, ou combinar condições. Neste caso, eu vou usar um ou. Então, eu vou verificar se a média é maior que alguma coisa ou igual a alguma coisa. No caso, 6. Agora eu preciso ir novamente em variáveis, pegar a minha variável média e colocar aqui para completar essas condições. Se tanto uma coisa, se a média for maior que 6 ou mesmo igual a 6, então escreva. Como é que eu faço para escrever aqui no Scratch, mostrar alguma mensagem na tela? Bom, só tem duas opções, o pense e o olá. Então escreva aprovado. Se não, escreva reprovado. E assim acabamos de traduzir o nosso pseudocódigo para uma programação em Scratch.